Olá, seja muito bem-vindo, é hora de aprender mais ciências. Eu sou o professor Vinícius Oliveira e vamos agora conhecer qual o objeto de conhecimento da aula de hoje? A aula 3 tem como objeto de conhecimento tecidos e seu detalhamento, tecido epitelial e tecido conjuntivo, anatomia e fisiologia do tecido. Vamos para a nossa aula, então? Bem, a gente vai falar de tecido, né? Aí você pode pensar o seguinte, tecido eu já sei o que é, né? Tecido tem na nossa roupa, tecido tem lá em casa, mas será que é desse tipo de tecido que nós vamos falar nessa aula? Olha só, vamos ver o conceito na cartela, tecido epitelial e tecido conjuntivo, introdução ao conceito de tecido como agrupamento de células para a realização de uma determinada função. Aí eu coloquei a imagem de vários lençóis, né, feito de pano mesmo, que vocês conhecem, alguns de vocês têm em casa. Tem lugares, tem municípios que são muito frios e que não dá para dormir ali sem pelo menos uns 2 lençóis, né? Tá bem protegido do frio. Só que, olha só, no conceito que nós apresentamos aqui, a gente já falou de células. A gente não está falando de pano, a gente não está falando de tecido feito de algodão ou de algum outro material sintético, tá bom? Então, são tecidos do corpo humano e do corpo de outros animais que nós vamos falar na aula de hoje. O primeiro deles, que eu vou apresentar para vocês agora, é o tecido epitelial. Ele é composto por aglomerados de células justapostas, fortemente ligadas. Sua função consiste no revestimento do nosso corpo, externa e internamente, pois ocupa a cavidade que existem entre os órgãos. Tá bom? Eu vou destacar para vocês o seguinte ponto. Bom, o tecido epitelial ele tem a função de revestir o nosso corpo, né? A principal função desse tecido é essa. Então pensa só comigo, se ele é um tecido que vai revestir o nosso corpo e por consequência ele vai ter a função de proteção, né? Uma das principais funções dele vai ser essa, não pode ter muitos espaços entre as células. E é por esse motivo que as células estão justapostas, elas estão muito próximas umas às outras, com pouquíssimo espaço. Por quê? Se tivesse muito espaço entre uma célula, imagina só a nossa pele com vários espaços, né? Tem uma célula aqui, a outra ali, e entre elas tem um espaço muito grande. Seria moleza para uma bactéria atravessar, seria muito fácil para um protozoário adentrar o nosso organismo, né? Ou mesmo um vírus. A gente ficaria muito suscetível a várias doenças, né? Quando nós tomássemos banho no rio, por exemplo, o efeito da água poderia ser diferente no nosso corpo, porque nós estaremos muito expostos. Então, o tecido epitelial, por isso que eu iniciei apresentando para vocês ali vários tecidos, porque o tecido faz o quê? Ele embrulha o nosso corpo, né? Ele nos protege, ele cobre uma superfície, melhor dizendo, tá bom? Então, eu vou iniciar resumindo para vocês, apresentando, melhor dizendo, as 3 funções principais do tecido epitelial. Revestimento, tá bom? Secreção e absorção de substâncias complementam as 2 outras funções desse tecido. Tá? Eu apresento para vocês hoje também o tecido conjuntivo. Bom? Novamente, não tem a ver com tecido de pano. Tá? O tecido conjuntivo, nós temos ele de vários tipos no nosso organismo. Pensem nessa palavra conjuntivo, de conjunto, né, de fazer parte, de compor o nosso corpo. O nosso corpo ele precisa ser feito de alguma coisa, ele precisa se sustentar. Então tem tecidos que compõem, né, que nos fazem um ser humano ou fazem um outro animal qualquer. Esse tecido possui variados tipos de células e que estão estreitamente ligadas à função do mesmo. Professor, por favor, traduza isso. O que é estreitamente ligadas à função do mesmo? Quer dizer que as células têm o formato, têm a fisiologia, têm a forma, né, para aquilo que elas têm que funcionar. Tá bom? Se é uma célula que precisa ser dura e resistente, ela vai ser formada de um tecido desse tipo, de células duras e resistentes. Se é uma célula que tem que circular no meio líquido dentro do corpo, né, ela vai ter uma estrutura, ela vai ter uma organização, um formato que facilite esse movimento dela no interior do organismo. Então, o primeiro tipo, aqui destacado na imagem, tecido cartilaginoso. Professor, eu não faço ideia, nunca vi tecido cartilaginoso
na minha vida? Olha, eu tenho certeza que vocês já viram, né? Todos nós aqui gostamos muito de se alimentar, né? De frango. E no peito do frango tem uma parte, tem uma estrutura que parece uma quilha. E essa estrutura central, que fica bem na parte do peito da galinha ou do frango, tem uma parte de cartilagem muito fácil de identificar. Professor, eu não gosto, nunca comi galinha caipira, não gosto, nunca comi galinha de granja, né? Não sei do que o senhor está falando. Bom, você pode simplesmente, nesse momento, pegar na cartilagem que tem na sua orelha. Nossa orelha tem bastante cartilagem, o nosso nariz também tem esse tecido, a cartilagem, que ele é um tecido, ele é um pouco mais firme, mas ele é também maleável, ele pode ser movimentado. Tecido sanguíneo, né? Todos vocês também conhecem o tecido sanguíneo. Eu acredito que todos vocês têm sangue, tá? Quem falar que não tem, tá mentindo com certeza, tá bom? Todos nós temos sangue. Mais à frente eu falarei com mais detalhe desse tecido. Tecido ósseo, né? Todos nós que temos braços, pernas, todas as partes do nosso corpo têm tecido ósseo. A gente não consegue pegar diretamente esse tecido, mas ele está presente no nosso corpo. Tecido adiposo, né? Esse amarelado, a última figura aqui embaixo, é um tecido que a gente conhece popularmente como gordura, né? Um tecido gorduroso. Algumas pessoas acabam acumulando, às vezes por conta de doenças, acabam acumulando mais tecido adiposo, mas dependendo do nosso tipo de alimentação, nós podemos acumular mais ou menos esse tecido. O nosso corpo ele nos prepara para viver longos períodos sem nutrientes, e aí ele cria reservas. E uma das formas de reservar nutrientes no nosso organismo é justamente criando reserva de tecido adiposo, reserva de gordura, tá bom? Bem, vamos então agora primeiro às funções do tecido epitelial, o primeiro tipo de tecido que nós começamos falando na nossa aula. Ele tem a função de proteção e revestimento, né? Ele é um tecido, é a nossa pele, então logicamente ele nos protege contra vários agentes externos, contra micro-organismos, enfim, né? Uma série de elementos, uma série de fatores que permite a proteção por conta da presença desse tecido. O tecido epitelial também, ele permite a secreção e a absorção de substâncias. Eu destaquei aqui para vocês o órgão, o intestino. Eu vou destacar para vocês na imagem para ficar mais fácil de identificar. Aqui nós temos o esquema, na verdade, do estômago, tá? Perdão, trata-se de um estômago. Esse estômago ele foi cortado, né? Foi cortado de cima a baixo e nós estamos vendo ele por completo, né? Uma estrutura com várias ranhuras enoveladas, aí todo contorcido, porque ele é um órgão especializado na absorção, né, de nutrientes e também na nossa digestão. Tá bom? Mais abaixo tem o intestino. Eu não sei se vocês sabem, mas o intestino é responsável por absorver grande quantidade de água e também nutrientes que circulam, né, que começa a digestão lá no estômago e termina a sua absorção e a digestão, o processo no intestino. A gente tem um intestino muito grande que é para dar conta de suportar todo o processo. Eu coloquei ainda o exemplo de uma bexiga, estou destacando nesse momento, tá? Eu sei que às vezes você não consegue identificar de cara de que órgão se trata, né? Mas isso aí representa uma bexiga. Para você saber como ela é, imagine que você está olhando para uma pessoa de frente, ela está em pé, você está olhando para ela de frente e essa bexiga foi cortada de cima a baixo, foi cortada bem no meio. E é dessa forma que você está visualizando, né? Na imagem da nossa cartela, você está visualizando a bexiga através desse corte. Ela é impermeabilizada por dentro. Por quê? Se a bexiga não fosse impermeabilizada por dentro, a urina ela ia voltar para os outros tecidos do nosso corpo. E quando os rins fazem a filtração do sangue ali, né, e tiram um pouco de água para a fabricação da urina, a ideia é que essa urina seja excretada e não que ela volte para dentro do corpo. Como a bexiga ela é impermeabilizada, né, esse tipo de tecido epitelial, ele permite a impermeabilização, ela só sai dali pela uretra para fora do nosso corpo. Não vai voltar de jeito nenhum, ok? Bom, e quanto à classificação do tecido epitelial, será que ele pode ser classificado de uma forma ou de outra? Ele pode sim, e isso tem a ver com o formato das células que o compõem. Vamos conhecer o primeiro tipo, então? O tecido epitelial de revestimento, se ele tiver apenas uma camada de células, né, ele é formado apenas por uma camada de células,
ele vai ser classificado como epitélio simples. Tá? Eu vou destacar na imagem para vocês entenderem cada uma dessa aqui, ó, cada estrutura dessa que eu estou destacando, representa uma célula individual. Deixa eu destacar a segunda, a terceira célula, uma quarta, a quinta e a última desse modelo aqui que eu trouxe para vocês para facilitar a compreensão. Essas bolinhas representam o núcleo da célula. Representam um núcleo. Então aqui fica claro que esse tecido, que essa camada, ela só tem uma única camada de células. Não tem nem duas, nem três, certo? Portanto, quando o epitélio só tem uma camada de células, como o da nossa pele, essa camada mais externa, tá bom? É um epitélio do tipo simples, ok? Vamos ao próximo tipo, então. A partir da quantidade de células que o tecido pode apresentar. Estratificado, tá bom? Ouçam com atenção essa palavra. Estratificado quer dizer que possui mais de um estrato, que possui mais de uma camada, tá bom? Cada estrato é uma camada de célula. Então, se o tecido é estratificado, ele é formado por mais de uma camada de células, como vocês podem ler no texto. Assim como eu destaquei na cartela anterior, percebam que aqui nós não temos mais uma única camada de células, mas sim duas. Eu não vou circular cada uma delas porque nós vamos gastar muito tempo com isso. Mas é a mesma situação. Nós temos uma camada de célula na parte de cima e uma camada de células na parte de baixo. Eu vou apenas separar as duas camadas, a primeira camada e a segunda camada de células. Nesse caso, nós temos um epitélio do tipo estratificado, tá bom? Uma camada de células, epitélio simples. Duas camadas de células, epitélio estratificado. Mas olha só que interessante, existe ainda um outro tipo de epitélio que ele parece que é estratificado, mas não é. E isso por conta da organização, né, da forma que essas células se apresentam. Vamos observar na imagem para entender melhor? Foquem a atenção de vocês na posição do núcleo das células. Tem núcleo para baixo, tem núcleo para cima, aqui outra célula com núcleo lá em cima, aqui outra embaixo, e assim ele vai variando, né? A posição do núcleo fica uma hora na parte superior da camada de células, outra hora na parte inferior. Mas notem que é uma única célula de cima a baixo. Mesmo que elas variem no formato, como nesse caso aqui, que vocês... Deixa eu apagar para vocês conseguirem visualizar. Ó, essa célula tem um formato, né, bem diferenciado, aqui tem uma outra um pouco achatada. Mas no final das contas, esse tecido apresenta uma só camada de células, certo? E se ele apresenta uma só camada de células, mas ele parece que é estratificado, ele é classificado como tecido pseudoestratificado. E eu vou ler para vocês exatamente o conceito desse tipo de tecido nesse momento. Percebam só, o início da palavra pseudo, ela significa falso. Então ele parece que é estratificado, mas não é. É formado por apenas uma camada de células, só que devido como elas variam em forma e altura, sob análise, né, temos a impressão de ser um tecido com mais de uma camada de células. Isso, sob análise, como está no texto, é alguém, um pesquisador, né, um médico, um biomédico, um biólogo, observando no microscópio, ele vai ter essa impressão de que é um tecido estratificado, mas não é. Trata-se de um tecido pseudo-estratificado. Tá bom? Vamos lá na sequência, então. O tecido epitelial de revestimento pode também ser classificado quanto ao formato das células. Tá? Para que vocês não confundam, essa primeira classificação que nós realizamos foi quanto à quantidade de camadas de célula no tecido epitelial, tá bom? Mas agora a gente vai classificar quanto ao formato da célula. O tecido epitelial de revestimento pode também ser classificado segundo esse formato, e quando as células apresentarem um formato cúbico, conforme a imagem que vocês conseguem ver nesse momento, será classificado como epitélio cúbico. Professor, eu não sei que formato é esse. Eu sei que vocês sabem como que é um dado, né? Praticamente todo mundo já brincou com um dado, já viu um dado, ou então uma coisa quadrada, né? E aí essa célula tem esse formato, um formato de um cubo, e por isso esse epitélio é classificado dessa forma.
Vamos ao próximo tipo de epitélio, então. O tecido epitelial de revestimento, ainda, né, segundo a classificação, a partir do formato das células. Nós temos agora o tipo colunar. Ele é bem mais alto do que o epitélio cúbico. As células ainda têm ali um formato, né, praticamente quadrado, mas elas são muito mais altas, né, são em formato de coluna. Embora seja maior, ainda se trata de só uma célula aqui, ó. Ainda se trata de uma única célula de cima a baixo. Lembrando que esse tecido é um tecido de revestimento. Portanto, ele não vai ter uma quantidade muito grande de células, ele tem que ter uma quantidade pequena de células, porque depois dele tem outros tecidos. Ele é um tecido de revestimento. É como se, lá no início da nossa aula eu mencionei, é como se fosse um lençol, né? Por isso que é chamado de tecido. Nesse caso, mas por conta de ser de revestimento, não porque possui algodão na sua composição, certo? Os tecidos dos seres humanos são feitos de células. Continuando a classificação a partir do formato das células, o epitélio agora pode ser classificado como escamoso. Tecido epitelial de revestimento do tipo escamoso. Se vocês forem fazer pesquisa a respeito desse tecido, talvez vocês encontrem também uma classificação chamada de pavimentoso, tá bom? Mas eu trouxe aqui a classificação como escamoso porque ele faz uma referência, né, nessa cobertura daquilo que está abaixo dele, como se fossem escamas. As várias células, umas após a outra, dão esse aspecto de escama, porque tudo vai ficar coberto, tá bom? E por isso ele é classificado como escamoso. São células muito achatadas, né, ligadas umas às outras, com pouquíssimo espaço entre elas, tá bom? Tem pouco espaço intercelular, e por isso ele é classificado como escamoso ou pavimentoso, bom? Como exemplo, temos o tecido da nossa pele, né, que reveste todo o nosso corpo. Tem ainda um último tipo, né, de classificação desse tecido quanto ao formato da célula, que é o epitélio de transição. Bom, ele pode ser classificado também dessa forma, porque o epitélio de transição ele não vai apresentar apenas um tipo de célula. Note na imagem que vocês estão visualizando que tem célula bem achatada, bem aqui próxima ao meio, tem células um pouco mais alongadas aqui na base, né? Tem outras células que lembram aquele aspecto de células cúbicas que eu falei que parece com um dado, né? Aqui células com aspecto um pouco mais pavimentoso, né? De revestimento. Uma célula que a função é criar uma camada aqui, ó, para cobrir, para revestir certo órgão ou uma parte do nosso corpo do lado de fora. Lembrando que esse tecido, ele não só reveste as partes de dentro, as partes de fora, né, as partes externas do nosso corpo, como também as partes de dentro, ok? Vamos em frente. O tecido epitelial ainda, gente, ele pode ser classificado como tecido epitelial glandular. E ele apresenta com isso dois tipos de glândulas. As glândulas endócrinas, que não possuem ductos, não possuem canais, e as secreções delas são lançadas diretamente no sangue. Um exemplo aí apresentado é a tireoide. Existem também glândulas exócrinas, que essas, por sua vez, elas já apresentam canais, já apresentam um espaço para a liberação de certas substâncias, né? Elas liberam essas substâncias em cavidades ou na superfície do corpo. Eu vou destacar no quadro para vocês para ficar mais fácil de entender essa explicação. Ó, a glândula endócrina, né? Aquele tipo que vai liberar a substância, o hormônio, por exemplo, diretamente na corrente sanguínea. Né? Nós temos como exemplo a tireoide, a hipófise, os ovários da mulher, né? As gônadas encontradas nos testículos masculinos, tá bom? São vários os exemplos. Já as glândulas exócrinas, a gente sente o efeito delas todo dia, por exemplo, quando a gente pega sol, quando a gente fica suado, né? Porque as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríferas, elas vão excretar substâncias para fora do nosso organismo. Então é fácil saber quando a nossa pele está oleosa, está gordurosa, é devido à ação de glândulas do tipo exócrina, glândula que secreta uma substância para o lado de fora do corpo ou no interior da cavidade de um órgão, como o estômago, por exemplo, tá bom? Se uma glândula secreta uma substância dentro do estômago, ela é do tipo exócrino. Tem algo interessante, né? Vocês podem pensar, professor, só existe esses dois tipos de glândulas? Não.
existe um tipo de glândula muito curiosa, vários tipos na verdade, que conseguem funcionar das duas formas. E um exemplo bem legal é o nosso pâncreas. Olha só, as glândulas mistas, né? Por quê? Porque elas funcionam como glândulas endócrinas e também têm função exócrina. Possui uma porção endócrina e uma porção exócrina. Trazemos aqui como exemplo o pâncreas. Esse órgão, ele produz dois hormônios fundamentais, a insulina e o glucagon. Esses hormônios, eles têm a função de regular a quantidade de açúcar no nosso sangue. Todos vocês devem saber dos perigos da diabetes. Então, o nosso corpo ele tem um mecanismo para regular a quantidade de açúcar no nosso corpo, que entra no nosso organismo a partir da nossa alimentação. Quando o nosso organismo o nosso sangue está com açúcar em excesso, a glicose é liberada pelo pâncreas na corrente sanguínea para remover esse excesso de açúcar. Por outro lado, quando nós estamos com a reserva de açúcar muito baixa, o pâncreas libera glucagon, um hormônio, olha só que nome estranho, né? Glucagon na corrente sanguínea para permitir para ir lá até o fígado e promover a liberação de glicose de volta para o sangue e voltar aquela energia, combater o cansaço, dar um tempo para a pessoa se recuperar até conseguir se alimentar novamente. Bem, com isso a gente fecha a parte de tecido epitelial e a gente passa agora a falar sobre tecido conjuntivo, o segundo tipo de tecido da nossa aula de hoje. A gente falou lá no início sobre 4 tipos e agora a gente retoma falando sobre o sangue, O que seria o sangue? O sangue a gente costuma simplesmente ver uma substância avermelhada, mas ela contém vários elementos ali. Existe algo, não existe alguma coisa que dá essa cor ao sangue. E existem também um número de células bastante conhecidas, a gente faz frequentemente exame de sangue para saber como está a nossa saúde. E o sangue ele é composto pelo quê? Pelo plasma, glóbulos ou células vermelhas, que são as hemácias, glóbulos brancos e também as plaquetas. Na próxima imagem tem uma figura para vocês entenderem melhor o que é o sangue, quais são os elementos que o compõem. Olha só, na primeira figura, no primeiro lado dessa imagem, eu vou destacar para vocês, nós temos uma amostra de sangue sem estar centrifugada, Foi uma enfermeira ali coletou uma amostra de sangue, colocou no tubo de ensaio e ele está homogêneo, não é possível diferenciar nenhuma camada. Mas nos laboratórios existe um processo chamado de centrifugação. Professor, o que é centrifugação? Nunca ouvi falar disso. Centrifugação, gente, é simplesmente girar um objeto, girar um líquido em altíssima velocidade, e tudo aquilo que for mais pesado vai se concentrar no fundo do tubo, por exemplo. E foi exatamente isso que aconteceu com a nossa amostra de sangue. As células vermelhas, hemácias, que são mais pesadas, elas se concentraram aqui na parte de baixo. Já os leucócitos, que são células um pouco maiores, mas menos pesadas do que as hemácias, elas ficaram formando uma linha bem aqui. É bem difícil de ver, inclusive numa amostra real de sangue, mas ela está mais ou menos aqui onde eu destaquei para vocês. E acima dos leucócitos tem uma camada líquida composta pelo plasma, que é a maior parte de água da célula, e também pelas plaquetas, essa parte amarelada que vocês observam aí acima no nosso tubo de ensaio, tá bom? Está identificado com a legenda. Na próxima imagem, eu vou apresentar para vocês os elementos figurados do sangue, para entender o que são, qual é a parte líquida e qual é a parte, vamos dizer assim, sólida do sangue. Os elementos figurados do sangue são as plaquetas, que têm função muito importante na coagulação sanguínea, tá bom? As hemácias, essas células vermelhas, e parece um biscoitozinho, Essas células são essenciais no transporte de oxigênio no nosso corpo. Também são elementos figurados. E existem também aquelas células que têm a função de defesa no nosso organismo, que são os leucócitos. Existem basófilos, eosinófilos, macrófagos, que conseguem até engolir uma bactéria. Olha só que célula poderosa, Todas elas juntas formam os elementos figurados, as células presentes no nosso sangue. Com uma ressalva importante, as plaquetas elas não são células, elas são restos celulares que circulam no nosso organismo e participam
na coagulação sanguínea. Toda vez que a gente sofre um ferimento, toda vez que acontece uma situação, né, que cria ali um ferimento na nossa pele, interno ou externamente, as plaquetas exercem um papel fundamental para tampar aquele lugar que foi lesionado, certo? Então esses são os elementos figurados do nosso sangue. Dando continuidade aos tipos de tecido conjuntivo, eu trago para vocês o tecido conjuntivo ósseo. Esse tecido é formado por células e material extracelular calcificado. Lembrem-se do cálcio, tá bom? Tecido extracelular calcificado, chamado de matriz óssea. Sua composição é metade orgânica, né, menos rígida, menos dura, e metade de material mineral, mais rígido e mais duro. Todos vocês sabem que o osso ele é bastante resistente, ele tem que ser resistente, tá bom? Eu trago um exemplo interessante para contextualizar para vocês, para trazer algo próximo da realidade. Perceba só, existe uma doença muito comum chamada de osteoporose, que ela atinge os ossos dos seres humanos. Quando uma pessoa sofre de osteoporose, o que aconteceu? Os ossos dela ficaram com a parte interna muito mais porosa, com muito mais buracos, né? Falando de forma simplificada. E esses buracos, esses espaços maiores, eles diminuem a resistência do osso. O osso vai quebrar com mais facilidade. Se essa pessoa cair, por exemplo, quebrar a perna, o tempo de recuperação do osso que quebrou, da tíbia ou da fíbula, por exemplo, será muito maior do que uma pessoa que não tem osteoporose. Você observa aí o osso saudável, ele é muito mais compactado, os furos, os espaços são muito menores, certo? Tecido conjuntivo cartilaginoso, próximo tipo de tecido, né, que a gente traz para vocês, é um tipo de tecido especializado e possui uma consistência rígida. A função é a de suporte de tecidos moles, revestimento de superfícies articulares, onde absorve choques, facilita deslizamentos e é essencial para a formação e o crescimento dos ossos. Notem na imagem que vocês visualizam nesse momento, isso aqui representa uma parte da nossa coluna, tá bom? E eu estou destacando em que parte tem cartilagem. Se não existissem esses anéis de cartilagem na nossa coluna, a gente não conseguiria se movimentar, a gente não conseguiria dobrar para se abaixar. A nossa coluna seria totalmente óssea e ela seria rígida, né? A gente sentiria no mínimo muita dor. Outro local que as cartilagens estão presentes, em todas as nossas articulações. Esse exemplo aqui é do joelho. Percebam que não está, né, osso com osso. Imagina o quão terrível, o quão difícil seria para se movimentar se as nossas articulações fossem osso com osso. Seria muito difícil. O movimento seria impossível. E o tecido conjuntivo cartilaginoso ele permite que haja maior flexibilidade para permitir a movimentação de forma bem adequada. Próximo tipo de tecido conjuntivo é o tipo adiposo. Nós vimos antes, né, que ele é um tecido rico em gordura e muito importante para os animais, pois permite o isolamento térmico e ele é uma importante fonte de energia. O nosso corpo, gente, percebam na próxima imagem que o tecido adiposo, né, o tecido conjuntivo adiposo, ele apresenta células denominadas adipócitos que armazenam lipídios. Os lipídios são, popularmente falando, gordura. E o nosso corpo armazena, né, muito lipídio porque eles funcionam como reserva de energia. Toda essa parte aqui avermelhada é uma imagem real, um corte real de um tecido humano. Aqui ao lado é apenas um esquema para ficar melhor a compreensão de vocês, tá bom? Outra característica do tecido adiposo é que ele permite um isolamento térmico, né? Esse tecido ele consegue fazer com que a gente resista mais ao frio, por exemplo. Já o tecido conjuntivo propriamente dito, né, que não é desses primeiros tipos que nós vimos, como o próprio nome indica, ele é o típico tecido de ligação. A sua função consiste na sustentação e preenchimento dos tecidos. Dessa forma, ele contribui para que eles fiquem juntos. Tá bom? Então, entre o fígado e os nossos pulmões, entre o intestino, estômago, pâncreas, existe tecido conjuntivo propriamente dito. Ele tem a função de preencher os espaços vazios dentro do nosso corpo, certo? E ele pode ser de dois tipos. Veja nessa imagem, que é uma imagem real, né, de um corte de tecido do ser humano, que ele pode ser do tecido conjuntivo, pode ser do tipo tecido conjuntivo denso ou ainda do tipo tecido conjuntivo frouxo.
Observe que há uma diferença na organização das células. Onde ele é do tipo denso, as células estão achatadas porque existem muitas células juntas. Onde ele é considerado tecido frouxo, onde ele é mais mole, tem muito mais matriz extracelular e elas têm muito espaço entre elas. E isso ajuda a gente a entender por que ele recebe essa classificação, né, de tecido conjuntivo frouxo, e o outro que tem muito mais células compactadas é considerado tecido conjuntivo denso. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado.